mais uma não, né? A primeira aí, a penúltima, né, do curso de vocês de eletrotécnico, né? Lembrando aqui para a turma de vocês, essa é a penúltima, né? Projetos elétricos do CEP, né? O famoso Sistema Elétrico de Potência. E a última será empreendedorismo aí, que é específico aí da região de vocês, né? Para o curso de eletrotécnico. Então, já vou iniciar aqui Eu já até deixei aí no chat o vídeo, já carreguei ele aí, né? O vídeo da dica de hoje. Só fazer o compartilhamento e ter o cuidado aqui. Eu estava até olhando aqui um gabarito aqui que eu fiz aqui. Eu já discuti com o Franklin, né? Para ele poder apresentar aí para vocês na parte de presencial. Só um minutinho, deixa eu só achar a tela aqui. Ou o som, né? Porque senão não adianta sem som. Então, pessoal, está vendo aí, Paulo? Essa é a dica aí de hoje. Sim, tá. Ok. Tá ok aqui. Ah, sim. É porque eu estou separando aí, porque essa eu sei de vocês, né? Antes da gente começar com a dica, ela é de várias etapas, né? Tem um croquis, tem uns cálculos, né? Eu estou separando aqui um padrão aqui para poder até nortear o professor do presencial aí na hora. Então, deixa eu já iniciar a dica de hoje. Eu separei esse aqui para movimentação aí de cargas. Vou dar o start aqui. Trabalhar em um canteiro de obras não é moleza. O dia começa cedo, o serviço é pesado e às vezes não dá tempo nem para tomar um cafezinho. Mas mesmo na correria você não pode dar bobeira. Um descuido e já viu, né? Ou sobra para você ou para o seu colega. Para evitar acidente, todo cuidado é pouco. Por isso, fique de olho nas gruas, guinchos e elevadores. A movimentação de materiais no canteiro deve acontecer sem nenhuma surpresa. Durante a montagem e a desmontagem, a área ao redor deve estar isolada e sinalizada. Não se arrisque. Em caso de algum perigo, comunique imediatamente ao seu supervisor, à equipe de segurança do trabalho ou a algum membro da CIPA. Anota essa. Antes de fazer o transporte aéreo da carga, consulte o manual do fabricante. Lá você vai conferir o peso que o equipamento pode carregar. Os cabos de aço não podem ter defeitos e a inspeção é obrigatória. Para fixar as extremidades do cabo, use pelo menos 3 clipes. Tudo certo, mãos à obra. Mas antes, prepare a carga para a viagem. E ó, o gancho de fixação deve ter trava de segurança. Essa dica vai para o operador. Use o alarme sonoro e não ultrapasse o peso máximo do equipamento. Lembre sempre, todo o espaço de movimentação de carga deve ter isolamento ou sinalização. E antes de usar uma grua, prepare o plano de carga. Mas se a bola da vez for o elevador, a gente tem um pouco mais para conversar. Respeite o limite de passageiros e de carga. Siga as orientações de quem está no comando. E nada de pegar carona no elevador a cabo. Aqui só entram cargas. Agora, se o assunto é o elevador cremalheira, a história muda. Pessoas podem ser transportadas, mas nunca junto com os materiais. E se precisar levar a carga no elevador de passageiro, o comando deve ser dado pelo lado de fora. Antes de entrar, confira se a prancha está no nível do pavimento. Em todos os lugares de acesso, instale uma cancela com no mínimo 1,80 m de altura. Ela deve ter um dispositivo de segurança para impedir sua abertura quando o elevador estiver fora do pavimento. Transportar cargas exige atenção. Sinalizar e isolar o local de movimentação de carga é sempre muito importante. E o elevador só facilita o serviço se a gente seguir as regras. Seguindo o passo a passo, todo mundo fica protegido.
pessoal? Então, a questão aí de movimentação de cargas aí é importante, porque estão percebendo que tudo tem procedimento, né? Igual a gente estava discutindo aí, tem um POP, né? Procedimento operacional padrão. Vou colocar aqui um navegador aqui para a gente ir se norteando aqui. Norteando aí nessa questão aqui. Eu fiz algumas alterações aí, eu deixei até na aba de biblioteca o link para Neoenergia, né? Porque assim, a referência, pessoal, que a gente vai utilizar nessa disciplina, né? É a referência do que eu tenho aqui, que antes era CELG, depois é Enel, agora é Equatorial. Mas eu dei uma pesquisada aqui, das normas da Neoenergia e já deixei o link pronto, né? Aí tem o link que é utilizado aqui da Equatorial e tem o link de normas da Neoenergia, né? Que é bom, né, para vocês já terem, se eu não me engano, lá em projetos elétricos industriais, né? Eu até já mostrei o link para vocês, mas eu não tinha efetivamente compartilhado dentro da sala, né? Só um minutinho aqui, pessoal. Só salvar aqui. Aqui. Aí eu estava dentro aqui de um projeto aqui, padrão. Daí eu estava comparando com o material didático de vocês. Estava olhando o link aí do livro, o link tá ok, né? Só um minutinho. Beleza. Compartilhar aí que aí fica melhor. A gente fica olhando. Beleza. Aqui, pessoal, eu juntei o que está nas atividades de você, né? O croquis que está na primeira, os cálculos aqui. Tem alguns detalhes aqui que necessariamente não precisam no projeto, né? É porque eu vi de algumas turmas aí que eu ministrei aula, eu achei interessante. Daí eu deixei aqui. Cada turma aí que eu vou ministrando aula, o pessoal vai fazendo os cálculos aí, eu vou incorporando algumas coisas. Então vamos lá, né? A gente está aqui na, na sala de vocês. Daí, deixa eu só abrir o arquivo aqui para eu relembrar aqui. Ó, vocês vão ter uma aula presencial hoje, ou hoje não, agora no sábado, né, dia 1º de abril, não é mentira. No outro sábado, dia 8/4, e depois 15/4. Então, eu planejei aqui mais ou menos para a gente, nessas 3 primeiras aulas, a gente alternar entre projeto, entre as 3 SAPs, né? Eu dar algumas direções para vocês sobre as mesmas, né? Então, aqui, ó, só para constar, ó, aí eu deixei aqui, ó, tem o link aqui da Equatorial e o link da Neoenergia, que é da região de vocês. E vocês acessando aqui, ó, já tem esse daqui das normas, até a gente acessou essa página aqui quando a gente estava fazendo projetos elétricos industriais. Então, nesses tópicos aqui, a gente tem questão de fornecimento, né, da Neoenergia, desde baixa tensão, né,
no secundário, né? Diretamente do secundário até do primário. E eu deixei esse daqui, esse da equatorial, que é a referência que eu utilizo dos cálculos. Mas eu descobri aqui, né, no meio entre as atividades, que eles acabam, né, eles sendo bem similares aí, né? Aí lembrando aqui, ó, que no conteúdo tem, vocês têm o SCORM, né, que é aquele conteúdo interativo, vocês já estão acostumados aí, né? Que fala sobre a teoria, os tópicos aí da teoria, né? Esse aí que é um padrão aí do EAD, né? E tem também o livro digital de vocês. Eu olhei aqui, tá carregando, ele tá ok aqui. Aí eu já deixei a dica, né, do que é interessante vocês já irem lendo, né? Então, tá na biblioteca aqui, né, o das normas, que a gente vai observar. E alguma norma, assim, quando a gente estiver executando o cálculo, eu tô pensando que na próxima semana a gente pode fazer o cálculo bem, como se diz, ele, né, bem passo a passo, para vocês entenderem aí. Agora vamos lá em situação de aprendizagem. Então, ó, eu separei aqui, ó, são 3 atividades, né? Eu deixei essa aqui valendo um pouco mais, né? Porque tem o projeto, né? Vamos lá. A gente tem aqui a descrição. Basicamente, assim, resumindo, né? Vocês têm que ajudar, né, né, o pessoal, assim como tá falando lá no SCORM, né? Fazer um projeto aí de distribuição. E deixa eu só pegar a pasta aqui, ó. E, ó, esse é o roteiro para o projeto. Esse aqui fala sobre normas e resoluções. E aqui é a folha de atividade. Vamos abrir cada uma delas aqui. Eu vou baixar a pasta inteira. Vou só dizipar ela aqui, pessoal. Vai ser moço. Esse anexo 2 aqui, pessoal, ele trata sobre normas e padrões aqui, ó. Por exemplo, essa 5434, ela está até obsoleta. Atualmente, a que substitui ela é a 15688. É essa daqui, vou até... Essa norma aqui, ó, que está substituindo... Essa aqui, ó, 15688. Relembrando lá de projetos elétricos industriais, né? Quem acompanhou comigo, lembra que eu falei? Uma norma, deixa eu pegar aqui uma daqui de Goiás. Vou pegar de critérios de projeto. Essa daqui, ó, de critérios de... Não, deixa eu pegar essa aqui, ó. Só para vocês entenderem aqui. Essa daqui ainda vale, né? Embora seja equatorial, né? Só, como se diz, só vão mudar o logo aqui, mas é basicamente a mesma norma.
Então, essa daqui é a norma mãe, né? Antigamente era 5434. Então, lá no memorial descritivo, tem uma tarefa aí de memorial, que, se eu não me engano, se não me falha a memória, é a 2. Lá no memorial vocês vão fazer a referência. Tem essa 53, 56, que é para transformador, de potência, né? Basicamente, esse transformador aqui, né? Ó, esse que eu coloco aqui no descanso de tela. Esse é um exemplo de transformador de potência, né? Então, né, a gente vendo aqui, né, tem o barramento do primário aqui, né? Sei lá, 138 kV. E o barramento do secundário aqui, que pode, quer ver, ó. Esse daqui, ó, ele é dotado ele tem TP-TC, né? Aqui, ó, tem outro barramento aqui, esse daqui, se eu não me engano, é 13.8. Então, geralmente, o de potência, ele recebe direto a linha de transmissão e aí ele faz o ramal, só fazendo aqui uma analogia aqui, ó. Chega nesse transformador que está aqui na tela, né? Uma linha, por exemplo, 130, 230, né? Daí dele, né? Dessa subestação, vai sair para a rede de distribuição, né? Que aí tem um padrão aqui que a gente vai discutir. Assim, basicamente ele é quase que o mesmo, a nomenclatura que dá uma mudada. Tem uns 4 elementos aqui que seria interessante a gente colocar no projeto, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui para. Então, aí lembra que eu falei, são normas internacionais, né? Como se eu vou fazer meio que um repeteco, né, lá de projetos industriais, só que agora a gente abrindo o leque, né? Então, nós temos o que? Normas internacionais, que veio lá do I3E, lembra que eu falei, né? Que é de CAs de engenharia, departamentos de engenharia, depois eles se juntaram, fizeram essa organização. Daí ela vende para os países aí do mundo, né? As normas internacionais, tanto que vocês veem aqui, ó, a Overhead Distribution, né? Lines Using Bare Conductors, né? Basicamente, são condutores, né, nus. Então, você tem uma norma internacional, né, que aí o país compra, né, ele cria um número, né, uma nomenclatura, uma numeração para ele, no caso nosso, né. Essa norma internacional, ela virou primeiramente a 5434 e ela foi dividida na 5433. A diferença é que a 34 é para a rede urbana, a 33 para a rede rural. Depois ela foi atualizada, né? Basicamente, vocês vão se acostumar aí, quando vocês trabalharem, principalmente em construtoras. Aí, quando eu falo construtoras, a gente não pode se prender só a construtoras que faz projetos prediais, né? Quando eu falo construtora, eu falo construtora no geral, né? Projetos prediais, industriais, comerciais, e também de sistema elétrico, e também de linha de transmissão, e também de geradoras de energia, né? PCHs, né? Microgeração distribuída, né? Que é solar, eólica e por aí vai. Então, geralmente a empresa, né, ela compra essa norma aqui, né, e essas são, como se diz, são vendidas para o público, e essas aqui, ó, aí o que que a concessionária faz? Ela pega, ó, aqui são 158 páginas, a gente tem, ó, uma infinidade aqui de estruturas, inclusive algumas estruturas aqui, ó, até eu passei rápido aqui, ó. Ó, esse tipo de estrutura aqui, o pessoal chama cabeça de touro. Ele tem uma cruzeta de concreto armado. Basicamente, aqui em Goiás, nós não utilizamos, pelo menos aqui na região metropolitana, eu não tenho notícia. Daí teve uma época que eu fiz um projeto aí, eu participei, né? Foi na Bahia. Aí, se eu não me engano, a Neoenergia também, ela está na Bahia. E os projetos lá de rede de distribuição,
utilizava essa estrutura aqui, né, essa cabeça de touro. A diferença é que ela não precisa de uma mão francesa aqui, ó. Geralmente as estruturas aí do tipo N, né, normal, tipo triangular, as rural zonas, né, que o pessoal chama as tipo U, que são monofásicas, tirando a rural zona, né, as cruzetas são de madeira, né, ou cruzeta polimérica, e, e essas cabeças de touro é de concreto armado. Elas são, obviamente, mais difíceis aí de você manusear, de você fazer instalação, né? Então, em alguns locais, elas são padrão, igual lá na Bahia. Eu não sei se aí, eu não me lembro se na região de vocês tem, quando eu fui em Recife, em Olinda. Mas, assim, a concessionária pega as estruturas que convém para ela, daí, né, Ctrl+C, Ctrl+V, ela transforma na norma local, né? Assim como a Neoenergia, Energisa e por aí vai. Beleza, professor, então eu entendi. Então, as normas são o que norteiam, né, os projetistas. Eu não sei se vocês lembram, lá em projetos elétricos industriais eu falei, né? O que é um projeto? É uma projeção. É uma projeção aonde? No campo das ideias, né? Que ideias são essas? São cálculos, né? Aqui eu tenho um exemplo aqui do cálculo do quadro de cargas, né? Gente, do loteamento, que inclusive é o loteamento padrão aí de vocês, né? Você considerando a iluminação pública, lembra que eu falei lá em projetos industriais que a iluminação pública é rateada no circuito aonde por exemplo, tem esse quarteirão aqui, ó, tem o lote 6, 7, 8 e 9, né? Então vamos supor que esse circuito aqui que comporta esse quarteirão, todas a residência, estabelecimento comercial, industrial que estão aqui, eles vão ratear a conta de iluminação pública. Então, você já o quê? Já é o projetista, né? Ele é dentro, né, dos parâmetros aí que a gente vai estudar, ele ele faz o cálculo, né, com as demandas, né, relacionada à iluminação pública, as cargas dos lotes, né? Ou seja, deixa eu pegar aqui tem um mapa digital aqui de Goiânia, só para a gente, como se diz, a gente começar a abrir a mente. Enquanto ele carrega aqui, ele é um pouco pesado. Tá carregando aqui, pessoal. Então, aqui, ó, tem né, a planta, né, o loteamento aqui da região de Goiânia. Então, ó, eu tenho os quarteirões aqui, os consumidores, né? Então, vamos supor, esse lote aqui, ó, por exemplo, ele vai de um lado ao outro aqui, ó. Ele poderia ter duas entradas. Vamos supor que ele fosse de um galpão aí, de dobra de peças metálicas, por exemplo, ou seja, um estabelecimento industrial. Vamos supor que aqui seria um posto de gasolina, por exemplo, aqui residências ou pequenos comércios. Então, dependendo aqui da região, você tem, né, a parte comercial, parte industrial, parte residencial. Então, no planejamento, né, desse loteamento aqui, é considerado tudo isso. Se eu tenho estabelecimento industrial, comercial, residencial. E onde a gente tem o comercial, que as cargas são bem mais definidas, lembra que eu falei? No industrial e no comercial, as cargas, basicamente as máquinas, né, motores aí, eles são bem definidos. Você tem uma potência, uma demanda específica ali. Então, inclusive, né, o projeto aprovado, ele vai para um departamento aí dentro da concessionária local, em que tem um programa semelhante a esse aqui do AutoCAD, em que quando você faz a aprovação, né, desse loteamento aqui dessa região, né,
lá do Centro lá de Operação e Distribuição. Esse programa é inteligente que quando você clica aqui, em vez aqui no AutoCAD ele fala que é uma linha, né? Lá ele fala que, né, é um porte, ó, seção circular, tamanho 9 metros, ele suporta uma carga basicamente de 300 kg-força, ele tem a baixa tensão aqui, no caso, né, esse aqui tem a baixa tensão, é a SI3, essa é um fim de linha, né? O S é de secundário. Quando tem o I, é porque é uma rede multiplexada, é um cabo protegido. Então, ele conta uma história, né? Lá aparece, inclusive, por exemplo, ó, aparece esses elementos aqui, ó, coordenada XY, justamente, né? Porque aí conta uma história. Então, em tempo real, o pessoal, né, aprova o projeto. Depois de aprovado, eles fazem o registro desse projeto, então eu já tenho a pessoa que faz o planejamento da redistribuição, ela já tem cargas definidas para ela poder trabalhar, para poder o quê? Para poder dimensionar quantos transformadores eu vou colocar nessa região. Quem tem as cargas bem definidas, geralmente ele já tem um transformador que é de posse dele, né? Inclusive ele tem projeto e tem o transformador. Então fica mais fácil para quem faz esse planejamento aí, né? Ok, professor, entendi. Deixa eu ver se dá tempo ainda. Agora, então, aí aqui, esse documento aqui são as referências, né? Todas as normas aqui, ó, as resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Tem esses módulos aqui, ó, são de procedimentos de redes, né? Quando fala rede, né? Rede de distribuição, rede de transmissão, né? Então, todas essas referências aqui, elas têm que constar lá no memorial descritivo. Beleza, deixa eu pegar tem o anexo 1, que é o roteiro. Agora, pessoal, eu não sei se na unidade que vocês vão tem, geralmente o pessoal tem uma rede lá de distribuição para o aluno, né, o de eletrotécnica, o de eletricista de distribuição, né, o eletricista de linha viva de distribuição. Existe uma rede, né, que é chamada de rede ANAN, que daí você vai acessar essa rede, né, sem precisar fazer o acesso de escadas. Daí você treina abertura e fechamento de chave fusível, chave faca, como utilizar o DAC, né, o dispositivo de abertura em carga. Então, dependendo da unidade, né, você tem uma subestação, você tem uma linha de transmissão. Então, esse daqui é um projeto padrão aqui, que eu vou passar ele para o professor de vocês, para ajudar a nortear, né, vocês a fazerem a atividade, né. Então, esse daqui, esse roteiro aqui, ó, que está lá dentro da pasta, é ele falando, né, que aí vocês vão fazer geralmente, essa visita técnica, ela pode ser uma visita técnica programada, né, aí depende aí da unidade de vocês vão em uma subestação, por exemplo, né, dependendo aí, ou então são nas estruturas que tem do próprio Senai, né, então, como se diz, a parte do presencial, o professor vai fazer essa programação aqui, ó. Aí fala, né, sobre locação dos postes. Aí geralmente o pessoal, né, eles fazem o piquete. O que que é o piquete? Marca aqui onde vão ficar os postes, né? Aí você tem o vão, e daí que quando você tem a locação, aí depois o pessoal faz a escavação, né? Ou da maneira clássica com cavadeira, ou então utilizando um guindalto hidráulico. Aí o guindalto hidráulico tem uma ponteira que chama trado, né? Geralmente tem muita construtora que tem um guindalto hidráulico e que tem um trado para fazer poço artesiano, né? Aí no caso eles utilizam, né, um trado com um tamanho, né, específico para poder fazer o buraco e plantar o poste. Daí você faz os piquetes, que é a marcação. Depois dessa marcação, e aí você tem a distância que os vãos, né, aonde vai ficar a rede de distribuição, né?
depois de plantar o poste, você vai fazer o tracionamento dos cabos, obviamente, né? Se for uma rede compacta, você vai utilizar, né, as estruturas relacionadas à rede compacta. Eu sei que eu estou falando, quem não é da área aí, né, deve estar falando assim, nossa, esse professor, o que que ele está falando? É de comer ou passar no cabelo, né? Então, cadê? Eu quero ver essas estruturas aí, me mostra essas estruturas, que ele está falando uns nomes assim estranhos, né? Por isso que algumas das estruturas eu até deixei para mostrar nessa matéria de projetos, né? Porque a matéria de instalações elétricas de você foi bem rápida, né? Foi só semana passada, né? A partir de manutenção principalmente, né? Então eu já deixei, como eu vi que a aula vai ser mais, os dias vão ser mais estendidos, né? Eu deixei para a gente ver cada estrutura, né? As estruturas de nua, né? E as estruturas com rede compacta aqui. Beleza, professor. Pergunta que não quer calar. Cadê a primeira atividade, propriamente dita? Essa aqui é a folha da primeira atividade. Quando vocês fizerem o cálculo, ele está bem aqui no croquis, ó. Tá vendo ó, o croquis aqui? A partir desse croquis aqui, vocês vão elaborar esse projeto aqui, fazer os cálculos. Eu vou falar sobre os elementos de projeto, os elementos mínimos que tem que estar constando, né, nesse projeto aqui, para vocês colocar no loteamento. E aí, basicamente, né, aqui, ó, tem aqui, ó, etapa 1, né, após se apropriar dos critérios, né, que constam roteiro, né, para elaboração de projeto, né? Que aí também o professor lá do presencial vai falar, né? A gente vai fazer os piquetes aqui, obviamente, dependendo da estrutura lá de vocês aí de Araripina, né? Já tem tudo montado, mas aí ele vai falar o passo a passo, né? O aluno deve realizar as leituras seguintes, né? Para ver as referências da BNT. Eu até peguei um exemplo aqui de memorial descritivo, que é uma das tarefas de vocês, né? Eu achei interessante aqui, eu até vou compartilhar. E a etapa 2, né? A visita de campo, né? O lote aqui, ó, que é o lote, ó, de 15 por 15 metros, esse loteamento aqui, né? Aí vai dar uma metragem, vocês já estão vendo mais ou menos o que vai acontecer aí, né? As ruas, ó, tem 75 metros. A demanda dos lotes é de 15 kV, beleza? Utilizar um transformador de 150. Talvez, dependendo aí do cálculo aí, né? Pode até reduzir aí. E basicamente, né, essa primeira etapa aqui, né, e vocês vão apresentar o croquis do projeto aqui, ou seja, o que que é o croquis, o que que seria o do anteprojeto aqui? Depois dele dimensionado, vocês vão printar ele e colocar nessa folha aqui. E aí, basicamente, geralmente o professor ele divide em grupos, né? Porque mas eu não sei quantas estruturas que tem aí em Araripina, né? O professor ele divide em grupos aí, sei lá, 4 grupos, 3 grupos aí, e daí vocês fazem junto essas atividades. E a primeira atividade, né? Lógico que cada um vai postar a atividade, né, com seu nome, mas aí tem o nome do grupo aí. Igual o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Ó, Autor, sim, pois não. então essa atividade tem que ser feita no AutoCAD. Não necessariamente. Eu coloquei no AutoCAD, que aqui fica mais fácil, né, de eu dar zoom, mostrar para vocês, porque no PDF fica canseira. Depois que eu particularmente faço no AutoCAD, daí eu faço a impressão virtual em PDF, né? Vocês podem entregar ela em PDF, tranquilo, ou Então, utilizando até as ferramentas aqui de desenho aqui, ó, do próprio Word, por exemplo, né? Eu utilizo aqui uma mesa digitalizadora e eu executo os desenhos. É lógico que não fica
reto, né? Igual aqui no AutoCAD, né? Com as ferramentas. Mas Então necessariamente a não gente precisa, não. tem que fazer o dimensionamento dos transformador e condutor e tudo, é isso? Isso. Aí tem muito aluno que o professor, por exemplo, ele pega e imprime essas folhas aí fazem na mão mesmo. Aí tem turma aí que tira foto, né, lá da atividade em si, faz os cálculos, tira foto, tem uns que escaneia e posta atividade, como se diz, porque geralmente esse tipo de atividade o professor também o professor deixa para tanto a parte EAD quanto a parte presencial, né? O ideal é que vocês façam a utilização do AutoCAD na unidade de vocês, né? Que aí vocês tenham acesso ao computador e aí o Senai ele tem o acesso às licenças. Então não tem problema se for feito à mão, né? Não, não tem problema. Ok. Então, essa aqui é um resumo da primeira atividade. Daí, pessoal, eu deixei aqui. Eu até ia passar essa parte antes, mas eu já deixei já de propósito aqui, como diria o Chaves. Vou falar um pouco sobre projeto de linha de transmissão, né? Aí depois a gente vai porque é da nossa atividade. O projeto de linha de transmissão, ele é relacionado a NBR 5422. Deixa eu só pegar ela aqui. Só um minuto aqui. Se eu não achar ela agora aqui, a gente faz isso amanhã. Achei. Nossa, professor, não por nada não, mas essa NBR aí tá assim meio antiga, né? Algumas NBR, pessoal, assim, embora elas não... Vocês estão vendo aqui o design gráfico dela aqui, ó. Essa NBR aqui é antiga, ó. Vocês estão vendo a tipografia dela? É tipografia de máquina de escrever, né? Os desenhos contidos nela provavelmente foram feitos por gabarito, aquelas réguas, né? Numa época que provavelmente nem, como se provavelmente não, né? Nem tinha AutoCAD, ó. Só que, quando o pessoal fala de projeto de linha de transmissão, né? A gente vai fazer só um retrocesso aqui, que eu aproveitei que a gente tem mais aulas de projeto, né? Para falar sobre linha de transmissão aqui. O pessoal, nossa, é difícil fazer esse projeto, mas basicamente você segue esses padrões e as distâncias. E vocês vão ver aqui ao longo aqui, né, da nossa apresentação que existem, inclusive eu, antes de trabalhar nessa área, eu jurava, por exemplo, vocês sabiam que é permitido você construir, provavelmente vocês conhecem ou moram, né, ou passam próximo a uma linha aí de transmissão em que tem uma residência ou estabelecimento comercial e debaixo dela. Alguém aí que está online conhece? Já viu? Então, pessoal, Já. já, né? E eu, toda vez que eu passava, eu falava, gente, tá errada essa construção. Não está em conformidade com a norma. E vocês acreditam que existe previsão para isso? Vou mostrar aqui. Basicamente, ó, quando a gente fala de linha de transmissão, deixa eu pôr aqui para. Vamos lá. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Então, basicamente, a gente usa, né, 5422, essa daqui que eu mostrei para vocês. Deixei ela aqui. Então, como que funciona, como que é estruturado um projeto aí?
de linha de transmissão. Eu vou basicamente, aqui, ó, porque existem essas 14 regras, na verdade são 14 croquis, tem alguns a mais, né? E basicamente o que? São distâncias. Lembra que em um cabo, né, de distribuição, ou um cabo até de redes, né? A gente não tem, por exemplo, vamos pegar o da rede de distribuição aqui. Deixa eu liberar aqui de uma rede de distribuição aqui, colocar desse lado aqui. A gente não tem um cabinho lá, o de alumínio com alma de aço. Tem 6 de alumínio, né? E um de aço aqui, né? Então, a gente sabe que ele libera um campo eletromagnético. Se ele é alternado, né? Dependendo lá daquela tabela que a gente tem lá na 5410, não, né? Na NR10, você tem um raio máximo, né? De risco e um raio de risco e um raio da zona controlada. O raio de risco é a abrangência até o campo, aonde o campo eletromagnético vai, né? Então, dependendo do nível de tensão, ele chega, se não me falha a memória, de 700 kVi, chega até 5 metros, basicamente. Então, todo o projeto né, de transmissão, de distribuição, ele é pautado em distâncias de segurança, né, que evitam que a abrangência do campo eletromagnético chegue ou uma estrutura vizinha de distribuição, ou uma estrutura de transmissão, né, se eu for comparar as duas, ou até uma estrutura mesmo, uma residência, um comércio, caso, né, dependendo aonde que essa rede de transmissão ou de distribuição está passando. Se eu falar de rede rural, a gente pensa também em cerca, né? A cerca de arame liso, arame farpado. Então, existem padrões aí de distância mínima, basicamente de distribuição, se não me falha a memória, o paralelismo é uma distância mínima de 15 metros aí. Então, basicamente, o projeto ele vai funcionar, né? A estrutura ela tem um certo tamanho, e essas distâncias é para garantir que o campo eletromagnético, a densidade de campo eletromagnético, não toque nas estruturas circunvizinhas, porque se tocar, vai gerar o que? Uma indução eletromagnética. Então, basicamente, o projeto é estruturado nisso, né? Então, aqui, ó, tem um exemplo aqui, ó, de uma linha de transmissão, né? Essa configuração aqui, a gente tem ó, os pilares aqui. Lembrando que o aterramento, né, ele vem em toda a estrutura aqui, né? Ele usa a própria estrutura, né? O cabo de aterramento, ele é, ele, ele é o mais alto aqui, ó, e quando tem uma descarga aí, por exemplo, ele vai até os pilares aqui, as ferragens que ficam enfincadas aqui, né? Daí, ó, já deixei já pré-desenhado aqui para a gente não perder tempo, né, na aula. Então, a gente tem as distâncias padrões aqui, ó. Essas distâncias padrões são distâncias de segurança para evitar o quê? Ó, por isso que eu coloquei OK aqui, ó. Você tem as distâncias de segurança, o campo eletromagnético, ele não vai o quê? Não vai induzir nem com a estrutura vizinha, né, ou com a própria estrutura, ou estruturas vizinhas que a gente tem. E eu tinha essa ideia, né, antigamente, de que não poderia, já que existe a chamada faixa de servidão, né, lembra? Existe um retângulo aqui, ó, um retângulo em que eu devo fazer a limpeza, né, o acero aqui, a limpeza desse retângulo para manter a distância dos cabos de fase do chão aqui, né? Igual a gente comentou lá em instalações do CEP e manutenção, né, do CEP aí. Então, ó, se eu extrapolar, eu já deixei já o desenho pronto aí, ó. Se eu extrapolar o nível de tensão
e essa estrutura ela não foi projetada, ou seja, não tem a distância de segurança, o que que vai acontecer? Vai acontecer o quê? Autoindução com a própria estrutura, autoindução com as outras fases, e acontecer o quê? Corrente de curto-circuito aqui, né? Um curto-circuito pode ser fase-fase, pode ser um curto-circuito fase-terra, que é um curto-circuito entre a própria fase e a estrutura, pode ser a estrutura da própria linha de transmissão, pode ser entre, né, a fase e uma estrutura que circunvizinha, né? Porque a ideia, né, igual está mostrando aqui as estacas aqui, a ideia é que todo o surto, né, descarga, se ele houver, né, ele seja drenado aqui para o solo e basicamente para essas regiões aqui, ó, mais abaixo da terra. Essa tensão aqui de passo, né, ela não vai ficar relegada aqui à superfície, né, do solo aqui externa, vai ficar o que? A superfície interna. Aí, basicamente, eles utilizam essas estacas aqui, ó, tipo Frank, né, que você tem aqui o pilar de concreto armado e a rebar, né, que é a estrutura que está interligada aqui no concreto armado aqui, com a descida natural, que é a própria linha de transmissão. A gente tem exemplos aí, ó, tem travessias aqui, ó, que eu nem conhecia, eu fui fazendo pesquisa aí na internet, travessias, ó, em zonas marítimas, né? A gente tem alguns exemplos aí, ó, algumas fotos aí, alguns alunos aí me enviaram para a gente ver, né? Tem nos critérios aí da 5422, tem prevendo tudo, tem prevendo, né, travessia, né, em zonas fluviais, ferrovias, edificações, né, que pode ser residencial, pode ser comercial e por aí vai. E até aqui uma empresa aqui em Goiânia que ela fica, né, próxima a ela fica, na verdade, ela fica dentro de uma área, faz de conta que aqui é chão, né? Ela fica dentro, o loteamento dela aqui, que passa por cima de uma linha de transmissão, aqui mais ou menos fica o administrativo, e ficou o pátio aqui de caminhões, eles trabalham com linha viva e rede de distribuição, né? E daí uma parte aqui, ela passa, né, por cima ou por baixo aqui da linha de transmissão. E antigamente eu achava que isso era o quê? Que isso era, não era, ó, aqui, ó. Primeiro exemplo aqui, ó, não sei se dá para vocês enxergarem direito, ó, distância de segurança de locais acessíveis somente a pedestres, né? Então, você tem uma linha de transmissão, por exemplo, né, em uma zona urbana e você tem essa distância D aqui. Lembra que eu falei daqueles critérios, né, de linha de transmissão curta, linha de transmissão média, linha de transmissão longa, né? Então, essas equações aqui, ó, para você plotar, né, você saber a distância mínima do cabo energizado mais baixo aqui, ó, até o solo, por exemplo. Então, aí dependendo, né, aqui, ó, a gente utiliza essa primeira aqui, eu compilei aqui a tabela aqui, né, de todas as estruturas, todas as possíveis, né, as possibilidades aqui, né. Então, ó, se a tensão foi acima de 87 kV, né, utiliza essa primeira equação aí, ó. Se for abaixo, né, o D aqui, ó, vai ser igual a esse A. Esse A aqui, ó, mais na frente aqui dentro da norma aqui, ó, existe os critérios de cálculo que falam o que que é esse A minúsculo aí, né? Então, basicamente, ó, são distâncias, ó. Dependendo do nível de tensão, ó, se é maior que 87 kV, eu utilizo, né, a equação da esquerda. Se é menor, eu utilizo a da direita aí. Aí tem algumas estruturas, tem essa distância, o Dzão, que ele
a distância simples, né, do condutor. Tem esse cálculo aqui, esse Hzão, salvo engano, se não me falha a memória aí, é o tamanho aqui da linha de transmissão. Olha o segundo critério aí, ó. Ó, rodovias, ó, e ruas e avenidas aqui. Então, existe essa distância D aqui, ó. Tá vendo? Ó, o eixo a gente tem aqui o eixo da rodovia, né? Daí você tem uma estrutura aqui eles estão simulando aqui no desenho, né, em 2D aqui, a topografia do terreno. Mas basicamente, né, é a distância de novo, ó. É a distância, né, do cabo energizado mais baixo, dependendo da arquitetura da estrutura, até, né, o nível da pista de rolagem aqui, ó. Seja uma rua, avenida, e a mesma história, né? Se for acima de 87, a gente utiliza essa equação aqui, ó. Se for abaixo, utiliza a outra aí. E aí, dependendo se está previsto, né? Ó, e a gente tem os Hs aqui, né? Que é a plotagem das estruturas padrão, né? Dependendo do nível de tensão. Por isso que eu coloquei logo um abaixo ao outro aqui, para vocês terem a referência. Vamos ver a segunda possibilidade. Aqui, ó, com travessias, né, de ferrovias não eletrificadas, né? Então, você tem uma ferrovia que basicamente é aqui logo abaixo, né? A gente tem a ferrovia, aqui a gente tem o vagão, né? O trem, basicamente, né? Seja ele... E aqui é o que? É um metrô de superfície, né? Então, a distância D, basicamente, é essa daqui, ó, do nível aqui do eixo da ferrovia até o cabo mais baixo da estrutura de transmissão. Vocês estão vendo que o projeto basicamente é o quê? Eu, eu penso na estrutura que eu vou utilizar, né? Se é uma travessia, se a linha está passando por cima da ferrovia, ou às vezes se ela está passando paralelo, aí você tem uma distância. Nessa própria NBR aqui, fala desse critério aqui também. Então, é basicamente você vê uma dessas situações, são 11, se não me falha a memória, 11 dessas situações aqui, aí dependendo da situação, dependendo do nível de tensão, a gente tem o quê? A gente tem essa plotagem aqui, né, para a distância aqui do nível, aqui no caso da ferrovia, né? E a distância do cabo energizado e também o Hzão, né? Que é a estrutura que está o quê? Que está suportando essa linha de transmissão. Pessoal, eu vi aqui que o horário aqui já está já. Então, vou fazer o seguinte, eu vou parar aqui a nossa transmissão e amanhã a gente continua aqui, tá bom? Beleza. Eu já vou deixar já renderizando aqui para Thalita já poder postar o mais rápido possível, beleza? Então fiquem com Deus e até amanhã na próxima aula.